Bem-vindos a mais um episódio do LTubeCast. Hoje, Fernando Barreto aqui conosco. Estamos firmes, presentes, sejam muito bem-vindos. Tudo beleza? Tudo em ordem, você? Então tá bom. Conta pra nós, faz aí. Quem Cara, que é a chamada do nosso convidado de hoje? a gente tá com um convidado aqui muito espiritualizado, um cara que trabalha com gente, mas o cara veio de TI, vocês viram, cabeção? O cara veio de TI, mas migrou para a carreira de pessoas. É muito espiritualizado, como eu já falei, é cantor, o cara já cantou para mais de 100 mil pessoas. É isso mesmo, Thiago? É uma estrela. É uma 50 mil, estrela. 50 mil. Vamos chegar no 100. Ó, é Head de Treinamento e Desenvolvimento, especialista em gestão de pessoas por competências e coaching. Mas, Leandro, se eu ler todo esse currículo do cara aqui, é o episódio inteiro. Não vai dar. Então vai. Não vai ter Acelera. Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao LTubeCast. É o podcast que toca o coração das pessoas. Galera, obrigado pelo convite, Leandro, Fernando. Já são amigos de longa data. Cara, e a gente tá aqui para poder impactar a vida das pessoas, né? É um episódio curto, mas vamos aproveitar essa uma hora aí para poder falar de muita coisa boa, né? E que nós possamos falar coisas aqui que possam realmente tocar o coração das pessoas. Sensacional, Thiagão. Thiago não quis trabalhar comigo, Fernando. Sério? Nós somos só amigos. Podia ter sido um colega de trabalho. Ele não quis trabalhar comigo. O Leandro me chamou para morar em Palmeiras. Palmeiras, mas eu não tinha trabalhado na minha mente ainda para mudar. Quem era o Leandro? Você não sabia quem era o Leandro. Você sabia o que você estava perdendo. Cara, eu fui conhecer o Leandro pessoalmente em pouco tempo, cara. A gente já tinha falado. Rede social, contato direto. LinkedIn, telefone. Mas isso foi em 2016, né? Eu acho que foi 2016. Foi. Eu ainda não tinha trabalhado a minha mente para poder morar fora de Goiânia. Mas eu acho que tudo tem um momento, né, cara? Eu acho que não era... Logo depois eu tive uma oportunidade para morar fora, eu te falei. Foi, aí você foi para Caldas, né? Para Caldas Novas, Rio Quente. Ah, você morou em Rio Quente, né, Thiago? É verdade. Um ano depois, você falou comigo em 2016, 2017, você já foi para lá. Fui para lá, mas é porque, assim, igual eu falo, cara, eu acho que tudo tem a hora certa. Naquele momento não era o momento, talvez, de eu tomar. Tem. Não estava pronto para isso, entendeu? Eu queria muito, porque eu tinha recebido boas referências, então queria muito. Mas estamos aqui hoje, estamos parceiros. Juntos. São parceiros agora. Você começou ali na sua carreira na área de recursos humanos, mas você já foi líder também, né? Na verdade, eu comecei minha carreira em TI. Eu tenho formação na área de ciência da computação. Tá vendo? A gente falou sobre isso, né? Eu tenho formação na área de ciência da computação e aí comecei a trabalhar numa empresa na área técnica mesmo, desenvolvimento, né, programação, banco de dados, e essa empresa ela é uma líder no mercado aí de softwares para gestão de RH. Chegou um certo momento que eu passei a trabalhar na parte da consultoria, né? E aí na consultoria eu tive que aprender do negócio RH. Então, qual é um processo de uma folha, de um treinamento de medicina. E aí depois, no terceiro momento, eu fui fazer a implantação do sistema no cliente. E aí como é que era? Eu ficava alocado diretamente dentro do RH. Então eu lidava com o diretor, com o gerente de RH, analista, coordenador. Isso foi mexendo na minha cabeça. Eu tô gostando disso aqui. Cara, tô gostando desse negócio, porque assim, quando eu tava com TI, eu já tinha essa pegada para dar treinamento, eu dava treinamento de sistema, né? Então eu sempre fui um cara assim, de poder falar, de gostar de estar à frente. E aí, cara, nessa experiência aí como consultor de implantação, né? Migrou. O pessoal fala que plantaram a sementinha. Nada é por acaso, né, Thiago? Nada por acaso, cara. E aí eu resolvi, cara, é o que eu gosto, né? Eu vejo assim, o pessoal TI, principalmente quem trabalha com programação, é um cara um pouco mais centrado. Aquele cara, eu lembro que lá onde eu trabalhava, os caras colocavam o fone de ouvido aqui, cara, porque caiu o mundo ao redor. Foco. Falava com ninguém o dia inteiro, assim, ó. Pá. E eu já não, eu sou um cara que gosta de levantar, sou dinâmico, expansivo, comunicativo. Então ali eu vi uma coisa que me brilhou muito os olhos, né? E despertou essa paixão por gente, né? Até então eu não tinha ainda descoberto essa questão dessa paixão em trabalhar com pessoas. E aí resolvi, cara, foi um 360, né? Na carreira. Eu dei alguns passos atrás, eu estava muito ciente disso, né? Que eu deveria dar alguns passos atrás para depois dar uns passos para frente. Cara, e foi muito massa, não me arrependo disso, estou felizão, desde que já são aí 12 anos que eu trabalho com recursos humanos, né? E com o passar dos anos eu fui entendendo que além, né, de ser uma profissão, isso também tem a ver com um propósito de vida, meu.
entendeu? Hoje eu vejo essa minha missão, como trabalhar com RH com dirigente, eu vejo isso como uma missão mesmo, como propósito, cara. Total, Eu acho muito massa quando você está trabalhando, desenvolvendo alguém e você vê o resultado da pessoa. Você consegue contribuir com que a pessoa ela se torne um profissional melhor, né? Ou a gente consegue corrigir algum gap dela. Você lembra que a gente conversou esses dias, né? Não foi por acaso você ter começado em TI também. Sim. Né? Eu expliquei? Porque, de fato, assim, qualquer área da tecnologia de informação, você tem que trabalhar com uma certa programação. Sim. Seja de sistema, seja do processo de implantação. Sim. Aí você começou ali a entender dos sistemas para depois entender dos sistemas humanos também, né? Exatamente. Achei Cara, massa. e essa pegada de ser de exatas também, ela ajuda muito. Né? Porque hoje, independente de talvez RH ser uma área de humanas, mas a gente sabe que RH também é número, é indicador, é resultado, você tem que mostrar ali. Cara, e eu curto pra caramba isso. Eu curto pra caramba. É uma coisa que eu vejo que me ajudou muito. Essa questão de gostar de número, de exata, de trabalhar com indicador, planilha. Por exemplo, duas coisas, só para pontuar uma coisa para não passar batido. Você fez uma coisa que muitas pessoas ainda não se planejaram para fazer, que é a parte da transição. Isso. Saber que você vai precisar dar 2 passos para trás para recomeçar numa nova carreira, isso é extremamente importante. A gente fala muito sobre isso, né, Leandro? Porque, cara, eu quero ser CEO, beleza, mas você não nasceu CEO. Eu quero ser um analista de TI. Eu tenho uma carreira de mais de 20 anos com pessoas. Cara, eu vou começar lá embaixo. Isso. Então, só para pontuar isso, que isso é uma virtude e as pessoas precisam compreender que a transição, por isso que tem um planejamento. Sim. A transição ela é muito importante você se planejar passos. Vou dar um passo, aí a gente pode até brincar, né? Você vai dar um passo para trás, você pegar impulso para poder voar. Eu vejo as pessoas hoje muito imediatistas. Muito imediatista. Então, cara, eu quero mudar de profissão, sei lá, eu tô ganhando, sei lá, meus R$5.000, eu quero mudar, mas eu quero continuar ganhando meus 5. Não é assim, gente. A gente tem que entender que... Você pode até ganhar os 5.000 se você tiver feito um pé de meia lá. Todo mês eu vou complementar e vou manter os meus 5.000. Planejado, ok. As pessoas hoje são muito imediatistas. São demais. Muito. Então, assim, quer resultado na hora. E a gente sabe que tem aquela famosa lei da semeadura, né, cara? Você não planta agora e colhe amanhã. Não mesmo. Você tem que plantar, regar. Na hora certa você vai colher, cara. E pegando um pouco dessa questão do sistema lógico, nós atendemos alguns clientes onde nós entregamos para eles todo um mapa de perfil bem desenhado, bem detalhado. E quando você vai estruturar o estudo, você percebe que por trás da programação psíquica, vamos trazer, do comportamento em si, tem muita matemática envolvida, cara. Porque assim, o resultado de um teste, e não é teste psicológico, tá, pessoal? Aqui é o teste, até porque eu não posso aplicar teste psicológico, eu não sou psicólogo, mas são os testes comportamentais. Por trás dos resultados do teste comportamental, existe uma lógica matemática para desenhar um resultado. Exatamente. Então, TI, pessoas, né, psicologia, neurociência, se conecta mesmo. Não tem como fugir. Se Deus criou, é porque o negócio tem que acontecer de algum jeito. Você percebeu isso, né? Faz todo sentido. Tem toda uma sequência lógica, um raciocínio lógico. Total. Por trás desses testes aí que a gente faz, né? A gente faz, eu não sou psicólogo também, mas os psicólogos aí estão atuando, então tem todo um raciocínio. E casou, cara, entendeu? Casou. E hoje eu vejo, quando eu falei isso, eu vejo que eu tenho realmente essa facilidade de lidar com o número, gosto pra caramba, cara, de fazer indicador, essas coisas, então... Aliou. Unimos um útil ao agradável. Você é um cara bom na comunicação também? Um fera da comunicação, você gosta? Eu gosto, cara. Eu acho que eu me comunico bem. Eu sou assim, cara. Se eu falar que para 2 pessoas igual vocês aqui agora, chegar para 100, 200 aqui, se eu tiver... Vai embora, cara. A gente tem alguns estudos que a gente faz treinamento para as empresas e o pessoal fala, né, que o maior medo do ser humano não é nem a morte, é falar em público, né? Um dos grandes segredos de falar em público é você ter segurança. Mas sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque geralmente também, tem as exceções, lógico, mas geralmente a área de TI, né, a turma é mais tímida, é mais contida. Mais introspectiva. Né, e você já não, ou você era e foi mudando. Na verdade eu era assim, até a minha adolescência, aquele cara tímido, não gostava muito de se expor, entendeu? Mas aí a gente entra naquela questão da música, né, igual o Fernando falou. Isso me ajudou muito a ser um pouco mais expansivo, a estar à frente, né? A comunicar melhor. Mas a música também foi um aliado para mim, porque eu era muito tímido. Você já me conheceu, eu já era músico, há 16 anos atrás.
Mas eu era muito tímido. Nossa, cara, se uma menina viesse conversar comigo, eu tremia. A música, ela cara, desencadeou uma série de Essa comportamentos. fase da adolescência aí, né? Tem aquela coisa de chegar as meninas pra namorar e tal. Cara, eu era muito tímido. Nossa, eu ia chegar Mas pegar tem namorar a quanto menina tempo assim. porque você toca instrumento e canta. Cara, hoje, na verdade, sim. Eu toco, mas hoje eu prefiro cantar que tocar, né? E canta Então, muito bem, diga-se de cara, passagem. eu canto já tem... Vou falar a minha idade aqui. No problem. Não, sem problema. Então, aqui tô com 40 anos. Cara, desde 98. 98, Uau. 2008, 20... Desde 98, Thiago. 98, né? 2008, 18, 25 anos. 25 anos. Tinha 15, né? Então, 15 para 16 anos. Né? Mas foi um processo, cara. Foi um processo. Então, eu era muito tímido também. Quando eu comecei a cantar na igreja, eu era aquele cara que ficava ali com o microfone, quietinho, igual uma vara ali, não olhava pro lado, entendeu? Mas aí a gente vai pegando o jeito das coisas. Às vezes você é forçado a estar lá na frente. Mas você foi convidado a tocar ou Fui já era um convidado, desejo? fui convidado. Como foi Nunca isso? tinha cantado, cara. Nunca tinha cantado. Nunca. É como que surgiu? Uma amiga minha bateu o olho em mim e chamou. Olha Bora. você! Vem cá! Eu participava lá das reuniões de jovens da igreja. Não sei se ela escutou eu cantando alguma vez, ou pelo menos ela não falou nada pra mim, né? Tiago, bora? Eu falei, bora. E fui, mas comecei com muita vergonha mesmo. Sim. E tal. Mas aí, com o passar dos anos, cara, né, vão aparecendo situações que você precisa se lançar. Não tem como. Entendeu? Você precisa se lançar. E aí foi assim, cara. Mas me ajudou muito também na minha profissão. Isso que eu ia te perguntar. Muito, cara. Muito. Porque aí- hoje você fala, né? Muito Exatamente. ministra treinamentos, né? Inclusive, um especialista aí na área de comunicação Sim, sim. ajudou. Demais, cara, demais. Então, essa parte de estar ali na igreja cantando, ministrando, me ajudou muito, cara, muito mesmo. E hoje eu sou um cara, não tenho vergonha não, cara. Se eu tiver aquela a pegada ali para poder falar, eu falo para 1, para 10, para 5 mil, 10 mil e vambora. Entendeu? É o propósito que a gente acredita. Mas o Thiago, uma vez, nós nos conhecemos em uma empresa aqui em Isso. Goiânia, né, Thiago? Aham. E aí foi bacana que o Thiago chegou, porque no departamento que nós trabalhávamos só tinha mulheres, né? Só. Aí chegou o primeiro homem, que foi eu, aí depois o Thiago chegou. Aí a gente, cara, ia almoçar junto, era o Fernando e o Thiago, aquela coisa toda. E aí nós tínhamos uma celebração mensal, que era dos aniversariantes do mês. E aí, todo mês, nós pegávamos temas da onde essa empresa que nós trabalhávamos tinham unidades. E nós fomos falar de Brasília e nós pegamos o rock de Brasília, né, Thiago? Fez A gente tocou Legião Urbana. Legião Urbana. É. Uau. Aí foi até que apresentação. o CEO da empresa, hoje falecido, o seu Jacinto, ele pediu pra não tocar música nenhuma depois que a gente terminou de tocar, porque era pra gente tocar, não era pra colocar música de som. Não, vocês Fica tocam. vocês aí. Vocês aí, foi bacana. foi cara, barato, foi uma cara. experiência bacana. Teve uma vez que eu trabalhei numa empresa também, Fernando, com essa questão de música, e fui fazer uma celebração de final de ano. Toda empresa faz as suas confraternizações de final de ano. E aí eu cantava, tinha um cara que tocava baixo, outro bateria. Aí nós falamos assim, cara, bora juntar a gente, vamos Que massa. fazer a festa de final de ano? A Work Band. Work Band, exatamente. E foi, cara. Foi massa pra caramba. Nós, Que em vez de legal. contratar uma Vocês banda, fizeram. e a empresa puxou tudo, pagou estúdio, o som, cara, foi Cara, massa, isso é cara. legal. Isso é um baita de um incentivo. Foi muito massa. É um essa baita de um experiência. incentivo. Mas você gosta de que estilo de música? Cara, eu sou hoje mais pop. Mais pop. Cara, eu escuto de tudo. Vou dizer assim, você falou assim, Thiago, você gosta de quê? Eu falei, pop. Ah, mas então você não escuta sertanejo? É, Eu escuto, cara. Mas você gosta de cantar mais, Mais música pop. apesar que você cara. canta Mas músicas eu escuto. católicas, mas... É, mas eu escuto sertanejo. Eu escuto sertanejo. Aqui em Goiás não tem como, né, cara? Não Goiás, tem, né, cara? Você pode ser roqueiro, você pode ser do heavy metal, mas, cara... O sertanejo é bom. Até o Bruno Mars cantou, tá vendo? Ah, pois é. Até o tem Bruno jeito. Mars, cara, né? Então, Ô, assim, ô, cara, mas eu escuto tudo, cara. Eu tento tirar, cara, a coisa que é boa da música. Assim, a gente que é músico, sobre isso. a gente que é sobre músico, tem uma coisa que, assim, eu pelo menos observo muito. Eu gosto muito de ver a música. Às vezes eu nem olho pra letra, mas eu olho a batida, cara, que batida entendi. massa, que timbre de guitarra Não, bacana. eu falo pro Leandro quando a gente tá viajando, né? Falei, cara, pera aí, ó. Escuta esse solo aqui. Porque quando você tá ouvindo, Eu não falei, entendo cara, tá... nada. É Eu só, não entendo nada. Porque quando você é músico, você tem essa pegada. É, entendeu? o Fernando É. Você explica. não escuta a música só por ouvir, aí você quer ouvir detalhes, você fala, esse cantor canta bem, esse guitarrista, esse teclado, esse solo, essa harmonia. Então hoje, assim, claro, o meu estilo preferido é pop, mas eu escuto tudo, cara. Eu lembro quando saiu o Calypso, Calypso. na guitarra ali, eu escutava aquilo lá, cara, achava massa pra caramba. O cara tem uma ginga na... Aham. E aquilo não é coisa simples de fazer, não, Não, cara. Aquilo é todo uma mundo fala. técnica. É uma Apesar de que, assim, técnica. eu particularmente, né, mas assim, respeito quem gosta, mas eu não gostava da letra.
Mas, cara, o negocinho ali Você do... pegava Quem fazia lá era o... Chimbinha. O O pessoal pessoal... massa aquilo lá. E a galera criava um monte de dueto, tudo criado pra gerar audiência no YouTube, né? Quem que é melhor? Kiko Loureiro, né? Um grande guitarrista do Angra, hoje do Ou Megadeth, Chimbinha. né? Ou Chimbinha. Eu Aí, falo, aí a cara. galera... E dava audiência, cara. Dava audiência danada o vídeo. Mas assim, eu falo, escuto pop, mas tem muita música sertaneja boa. Demais. Tem muito, né? Outros estilos, coisas boas. Tem muitos aí. sertanejos que vieram gostando do rock, né? E foram introduzindo, né? Tem Christian demais. Ralph, o Jorge Mateus, O Edson o Hudson. Matheus, que é o guitarrista. Guitarrista. O Matheus, quantas vezes eu já tocou com a banda Liga Joe? Inclusive, Liga Joe, queremos vocês aqui. É mesmo. Referência aqui em Goiânia. Isso. Quantas vezes, cara, o Matheus, eu não me lembro o nome do outro guitarrista do Jorge Matheus, que é o guitarrista da banda mesmo, faz dueto direto com os caras aí em Goiânia. O Quinho, acho que é Quinho. Não, ele toca lá com o pessoal do Liga Joe mesmo. Entendeu? Tem o JP, cara, que é de Goianésia, hoje guitarrista do Henrique Juliano. Quioneiro. Isso, ele mesmo. Ney Quioneiro. Sabe? O JP voltou de Quioneiro. Portugal, ele estava em Portugal essa semana fazendo show lá. JP a gente tocava junto em Goianésia, só que assim, ele virou um monstro. Tem as influências, tem as influências. Um monstro. E a influência o quê? Do rock and roll. Todo mundo queria ser o Slash. Todo mundo que é da época do Guns, né? Todo mundo queria ser o Slash, aí tá aí. Ô, Tiagão, e aí? Agora me explica como que isso fez aí, te ajudou a crescer na carreira corporativa. Como que você aliou essa... Porque uma área de TI, que você era um cara até de personalidade mais tímida. E aí depois você foi crescendo. Você foi líder em algumas empresas, né? Isso. Então, como eu estava falando, né? Casou aí essa questão da música, de eu estar à frente, né? De eu me lançar. Me quebrei uma barreira aí da timidez e passei a ter essa veia mais comunicativa. E eu acho que hoje em dia, pensando em liderança, pensando em cargos seja, né, de analista e recursos humanos, eu acho que a comunicação, né, é algo fundamental. Vamos falar de forma generalizada. A comunicação hoje é tudo, né? É a base. É tudo. Hoje, se uma empresa ela não tem comunicação, não vou dizer que ela está fadada ao fracasso, não, mas muita coisa não vai sair. Né? Vai ter muita coisa... a gente faz essa analogia, até o Fernando é especialista também em uma das ferramentas de análise de personalidade, e tem um estigma de algumas pessoas que há alguns anos colocavam assim, quem é tímido ou não é tão expansivo não pode ser líder. Mas isso é um mito. Isso é um mito. E é muito ruim você chegar em um lugar e as pessoas... mas tem aquela pessoa mais tímida. Tá, mas liderança não é sobre isso. Na verdade, em algum momento o líder ele vai ter que se posicionar e falar. Exatamente. Nem que seja para 2 pessoas. E isso ele não pode ter medo. Você é tímido? Não, você tem medo de falar com o público? Você tem medo de se posicionar ou de falar alguma coisa em uma reunião? Ok, isso é treinável. Você pode continuar sendo tímido, não tem problema. Agora, a comunicação, para ser um líder, ela é essencial. Eu ia falar isso aí, né, que você consegue desenvolver essa competência. Né? Se você é uma pessoa tímida, você que está vendo a gente aí, se é uma pessoa tímida, vou te falar que você consegue desenvolver. Isso aí depende de você querer dar o passo e quebrar aí esse paradigma, quebrar essa barreira, igual foi comigo. Né? Eu realmente tinha muita vergonha de falar, e aí quando eu, né, entrei lá para poder cantar na igreja, ministrar, isso foi quebrando essa barreira, quebrando esse paradigma. Logo depois eu fui para a área de RH, que, né, tem tudo a ver. Então, assim, cara, a comunicação hoje, para mim, é uma coisa que é essencial para tudo que eu faço. Né? Você falou, sim, eu tive posições de liderança, né, nessa empresa mesmo que eu fiz essa transição. Eu tive um cargo de liderança, tive também em outras empresas, né? E o líder, ele precisa saber se posicionar, entendeu? Pode ser tímido, igual você falou, mas ele tem que ter um momento ali que tem que saber se comunicar, falar de forma clara, objetiva, ser transparente, entendeu? Então, assim, é uma competência que dá para você desenvolver. Né? Hoje tem pancada de curso aí de oratória, né? Então é uma coisa que dá para você quebrar essa barreira. E eu falo, cara, a comunicação é uma competência que ela, claro, junto de outras, né, que você tem ali, ela vai abrir muitas portas para você. Show. Network. Principalmente. Cara, network hoje, né, a gente sabe que o mundo hoje é corporativo, cara. Você tem que ter contato, você tem que ter uma rede de contatos ali. Entendeu? Então, a pessoa que é tímida, que é retraída, né, se ela não busca
vencer essa barreira, né, melhorar essa competência dela, acaba que ela fica um pouco para trás, porque hoje o mundo é contato, cara. Vocês sabem disso. Eu acho muito bacana, assim, contato. que a pessoa ela pode buscar algumas ferramentas perceptíveis para melhorar a comunicação dela. Então, por exemplo, eu sou tímido, mas se eu estou em um ambiente, vamos pensar aqui um congresso, eu vou primeiro, é até uma dica, tá, pessoal? Vá em algum lugar que tenha ali um clã, né, um grupo que talvez te conecte com outras pessoas. Por exemplo, se eu vou num stand de game, num congresso de game, eu gosto de game, eu vou lá fazer o que eu gosto, de repente, cara, você viu isso aqui? Você já começa a ampliar, começa a melhorar a sua comunicação. Começa. Entende? Tipo, você vai num lugar onde você não conhece absolutamente ninguém. Uhum. Faz uma análise ali, faz uma análise do cenário, faz um raio-x, cara. Eu vou ali no cafezinho, porque no cafezinho sempre vão pessoas, e ali eu falo pelo menos um bom dia, boa tarde. Olha que curioso, eu participei de um congresso, no início, foi início de agosto, né, Leandro? Início de agosto. O congresso, né? E aí eu fui carregar o celular, aí tinha uma menina carregando o celular na tomada de cima, eu peguei a tomada de baixo. Aí fiquei lá. Cara, eu também sou tímido, eu também tenho os meus momentos de timidez. E eu fiquei assim, cara, vou puxar assunto aqui para não ficar os dois parados, parecendo dois postes, né? Uhum. Mas tudo bem, eu sou o Fernando, você tá gostando do congresso e tal, de repente já saímos ali com um pré-relacionamento corporativo estabelecido, né? Ela trabalha numa grande empresa na região de Campinas, interior de São Paulo, e ela entendeu do meu negócio, o que eu faço para ajudar as empresas, né? Então, cara, tem que se movimentar. Você falou uma coisa massa aí, Fernando, que é essa questão de você se conectar com as pessoas, né, cara? Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, na minha época da transição, eu queria mudar para RH. Então, eu tive que me conectar com pessoas de RH. A comunicação me ajudou. Você planejou, né, cara? Planejei, cara. Esse é o segundo pilar da transição de carreira. Tive uma colega minha, a Karina, vocês conhecem ela. A Karina me ajudou muito nesse processo. Muito. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me conectar com pessoas de RH. Falei, cara, porque essas pessoas aqui eu vou colar nelas, elas que vão me ensinar, elas que vão me dar um norte, né? E por que não, quem sabe, talvez essas pessoas abriram uma porta para que eu pudesse ter uma oportunidade na RH, e assim foi. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu quero que você que está vendo a gente aqui, entenda o poder da comunicação. Comunicação não é só você falar em público, né? Saber falar em público, mas você tem que usar isso a favor de você para te levar para um outro patamar, para te conectar com as pessoas certas, entendeu? E isso aí, cara, abre milhares de portas. Teve uma não, né? As empresas que eu trabalhei com o Fernando e as que não, toda vez, você que é da área também de treinamento e desenvolvimento, toda vez que a gente colocava para a direção, para os donos, ó, então ok, nós temos uma verba para trabalhar com treinamentos. Temos, ok. Prioridades. Cara, sim, 99%. Precisamos desenvolver a competência comunicação. Tem o quê? Uns 2 meses nós fechamos com uma empresa, uma grande indústria, e aí eles querendo um treinamento que eu e o Fernando faz, e aí uma das queixas era comunicação. Comunicação dos líderes entre os líderes, dos líderes para os subordinados, dos líderes com os diretores, comunicação. Então, assim, cara, eu acho que o caminho hoje, por mais alguns anos, essa é uma estrada que a gente não vai deixar de ter que aprender, né? Mas você deu uma chave grande sobre o que é, né, o sucesso para uma empresa. Eu já trabalhei. Para as pessoas é comunicação. Eu já trabalhei em empresas que a comunicação era completamente falha. As coisas. Eu falo aqui chega Z lá no final da telefone linha. Sem fio, né? Telefone sem fio, cara. E aí trava o negócio, entendeu? É um mal, cara, assim, né? Dependendo da situação que for, né? O teor aí da comunicação vai levar a empresa até uma falência. O problema que a gente encontra muito nas relações. As relações também, se elas não forem saudáveis, elas também prejudicam muito a comunicação, né? Sim. Me lembro até num dos treinamentos que nós ministramos para um cliente, uma simples pergunta, você já consegue quebrar um pouco dessa dificuldade da comunicação. Sim. Aí o pessoal, qual que é essa pergunta? Você entendeu? Uhum. Simples assim. Tem um amigo meu que fala que você só aprende perguntando. Quanto mais você pergunta, mais você aprende.
Se você não perguntar, você não aprende. Inclusive tem uma técnica da qualidade, né? Os 5 porquês, né? 5 porquês. 5 porquês, né? Mas por quê? Tipo, eu Isso. prefiro chamar a técnica do quinto- Zequinha, né? Um amigo meu assim, ele fala assim, a chave da sabedoria é pergunta. Ele fala isso. Perfeito. Se você não perguntar, entendeu? Isso é tão antigo, né? E O antigo, Sócrates que falava, né? acho que era Só Sócrates, né? sei que nada sei. Só sei que nada sei. E é engraçado que eu tive acesso a essa frase, e depois que eu fui compreender que ela vem de um grande filósofo, foi pelo Axl Rose, né? Que ele citava Sócrates, né? Só sei que nada sei. Só E sei até que então nada eu sei. esbravejava pro universo que era o Axl que tinha falado. Estuda, menino. Pergunta primeiro. Exatamente, cara. Ele fala isso aí, é uma coisa que ele falou pra mim e gravei, né? Uma chave também. Né? A sabedoria você vai adquirir através de perguntas. Exatamente. Né? Tiagão, 2023, cara, o que você tá aprontando? Cara, esse ano tem sido um ano também de rompimento de barreiras na minha vida. Mesmo? Né? Toda a minha vida, cara, eu tive essa questão vamos falar a verdade, de ser acomodado, né? Então, ter aquela questão ali do trabalhar em empresas, saber que todo início de mês ali eu tô com meu salário. Tá pingando lá, tá né? pingando, entendeu? Cara, e esse ano agora eu resolvi dar um passo mesmo, né? E uma coisa, já a gente falando aqui da questão, vocês falaram da espiritualidade, é o parte fé, né? Que é quando você dá o passo sem saber, confiando, né? Confiando que Deus vai colocar o chão. Então esse ano tem sido um ano de mudanças para mim, cara. E aí, 2023, né, eu comecei, ainda estava trabalhando em uma empresa e chegou um certo momento e falei, cara, acho que tá na hora de sair, de quebrar isso aí, né? De acabar com esse comodismo. Eu já vi esse filme em algum lugar, parece, sabe? Onde será, né? Aonde? Eu tô com dois caras aqui que me inspiram, Aonde? entendeu? Imagina. 2 caras que me inspiraram, com certeza, cara. E aí eu resolvi, cara, agora a gente tá partindo aí para um desafio novo, né? De empreender, como a gente fala, carreira solo. Carreira solo. Cara, tudo muito novo, né? Assim, às vezes dá medo, né? Mas continuando trabalhando com pessoas. com pessoas. Continuar trabalhando com pessoas. É igual falando, então dá medo, cara, mas você tem que encarar. E é uma coisa que toda a minha vida eu sempre tive medo de encarar. Falei, cara, não, essa questão de empreender, porque vou ter que correr atrás, fazer o meu, e se não dá certo? A gente, às vezes, é criado, talvez até por conta de criação dos pais, é colocado esse chip As crenças, né? as crenças, do pessimismo, que eu não vou dar conta, entendeu? E esse ano eu resolvi quebrar, cara. Quebrar essa barreira. Então a gente tá partindo aí para projetos mesmo pessoais, né? Projetos aí com a gente aqui também, né? Nós 3, mais algumas pessoas. E é isso, cara. Então tá sendo tudo muito novo. Tá sendo um momento aí de disrupção, a palavra. Sim. Entendeu? E tô indo, cara. Graças a Deus, assim, as coisas vão... Se você tem fé, cara, né? Deus vai abrindo portas e vai te conectando com pessoas. Mas de novo, a gente fala da questão de comunicação. Né? Quando você tem Comunicação fé, com Deus, né? Principalmente. com Deus, exatamente, cara. E aí ele vai abrindo portas e vai te conectando com as pessoas certas para as coisas começarem a andar. É engraçado, né? Que você falou, a comunicação, ela existe e a conexão por alguns eventos que aconteceram na sua vida. E aí você vai encaixando, né? Isso. Aí você fala da fé, a gente fala muito, em qualquer treinamento que a gente faz, que a gente ministra, a gente tem uma conexão, a gente fala muito da capacidade de você manter o corpo, a mente e o espírito muito forte, né? Porque é isso que o Fernando falou, a comunicação, ela te leva para algum lugar. Sim. Independente da religião que você tenha, né, no que você acredita, mas que te leva para algo maior, leva. É como, não tem o nosso celular tem o Wi-Fi, né? Tem as antenas de Wi-Fi. Nós somos um Wi-Fi também, para conectar a algo maior, né? E aí você fala, assim, te conheço também, você é um cara muito espiritualizado, né? Aí, de onde que veio, cara, onde que começou a sua fé, né? Porque você é um cara, e é forte, né? Como que surgiu na sua vida essa questão da espiritualidade? Foi questão dos meus pais mesmo, né? De me introduzirem ali na igreja, na questão da espiritualidade, e aí aquela coisa que eu falei, Deus ele vai criando oportunidades para que você possa estar trabalhando ali na obra dele, entendeu? E aí sim foi, comecei a cantar numa igreja que era pequena, hoje eu canto aqui em Goiânia, numa igreja que é uma basílica aqui em Goiânia, grande pra caramba, né? Milhares de pessoas estão passando lá todo dia, e aí assim, cara, e começou por aí, sabe? Meus pais que introduziram isso aí.
E aí você se vê em situações que você precisa se lançar. Então, se você precisa se lançar, você precisa estar preparado para isso. E aí, cara, sabe assim, é um caminho que você, quando eu olho para trás, a gente vê assim, que parece que é Deus que vai preparando as coisas. Entendeu? A gente, hoje aqui, por exemplo, hoje eu estou vivendo hoje, né? Mas daqui a algum tempo, se eu olhar para trás, eu vou entender que tudo faz parte do processo. E aí sim foi, cara. Então, meus pais começaram, foram aparecendo situações, um convite para ir ali, um convite para cantar ali, às vezes um convite para você estar à frente ministrando, você tem que se preparar. E às vezes eu já caí, já fiz muita coisa errada, já falei muita coisa errada. E aí eu olho, me corrijo, você se espelha numa pessoa, que é um cara que é referência, outro ali, e você vai se moldando. Entendeu? Você acaba que você vai se moldando, pegando referências e tal. E aí eu comecei Você até algumas, não vou falar dica não, mas uma lição do Thiago, assim, que você, como se conectar, né, com essa espiritualidade, né? Você faz o quê? O seu momento, assim, que pode ser no de dor, no de felicidade, no de agradecimento, de gratidão, mas como que você faz essa sua conexão? O que você pratica? Cara, eu um tempo atrás, eu passei por um momento bem difícil na minha vida, tinha uma colega da igreja, eu tava lá em Luiz Eduardo Magalhães trabalhando, né, um sol quente pra caramba, ela me ligou do nada, né, falei, Thiago, como é que tá aí e tal, meu filho e tal? Não, tá, tô passando por isso e tal. Ela falou assim, ó, meu filho, o seu alimento diário é Deus. É Deus. Cara, depois desse dia, sabe, ela fala isso pra ela até hoje, ela mudou realmente, ela mudou meu mindset, que ela colocou um chipzinho aqui. Então, Leandro, eu procuro todo dia, cara, ter isso. E, cara, é da sua maneira, não é que você tem que ficar lá o todo tempo, 1 hora, 2 horas, é o seu tempo. Eu tenho o meu tempo, então eu faço as minhas leituras, eu faço as minhas orações, criei um hábito. Criei um hábito. E hoje, assim, cara, e a própria palavra fala, né? Em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Graças a Deus. Seja na dor, na dificuldade, na alegria, na vitória ou na derrota. E eu tenho trazido essa lição para minha vida. Entendeu? Claro, tem hora que é foda, vem coisas pesadas, mas a gente precisa, né, se manter firme ali, a gente pede força para Deus para a gente poder continuar. Então é isso que eu faço hoje, cara. Eu procuro me conectar, tenho meu momento, tenho ali, eu tiro meu tempo para estar lendo, né, a palavra, estudando, né, fazendo as minhas orações, né, e procuro sempre também, cara, essa questão de praticamente assim, eu não sou muito de reclamar, sabe? Quando eu me vejo me reclamando, parece que eu me sinto mal, né? Porque, como diz a palavra, em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Então eu tenho essa rotina, eu criei esse hábito, cara. E esse hábito, na verdade, é aquela coisa, é igual quando você vai conhecendo uma namorada, entendeu? Você começa a conversar com ela todo dia, você vai começando a conhecer ela mais. E uma coisa que me chamou muita atenção e abriu minha mente para todo esse processo, nesse hábito que eu criei, é porque quando você olha ali para a palavra de Deus, toda a história de Jesus, o que Jesus fazia? Jesus, ele foi enviado por Deus para ser o Filho de Deus. O que ele fazia? Ele servia pessoas. Servia pessoas. O que a área de RH faz hoje? Serve pessoas. Entendeu? Sensacional. É isso aí, meu amigo. Eu dou uma palhinha, porque toda vez eu lembro. Não, Fernando... Pichou aqui, ó. Eu também, aqui, pô. Obrigado. Fernando faz os desafios. Quando você fala dessa maneira, né? Em todos os momentos, dai graças, né? Aí, de novo, que não começou agora, né? E até antes do próprio cristianismo, né? Não só os gregos, mas aí uma fala do Alexandre o Grande, né? Ele falava, olha, nos momentos quando ele foi um dos maiores conquistadores que existiu, e ele era um estoico, né? O Fernando fica, fala de estoicismo, vamos trazer alguém, fala algumas coisas eu sei, nada né? A ver com isso. Aí que o Alexandre o Grande ele falava, falou, ó, sobre os fatos você muitas vezes não vai ter uma ação. Por exemplo, bateu o carro, perdeu o emprego, né? Teve um problema no seu relacionamento. Alguns fatos não é você, ele aconteceu. Agora, a sua emoção, o seu sentimento para com aquele fato é sua responsabilidade. O que você vai fazer com isso é sua responsabilidade. Exatamente. Nossa, acabou a energia. Estamos gravando aqui, nossa, acabou a energia. Ou então, da produção aqui, já falou, não, nossa, não gravei, gente, tem que começar tudo de novo. E aí? Você vai chorar, vai ficar com raiva, vai ficar agressivo, né, vai brigar. O que você vai fazer? A partir do momento que você consegue respirar, o dar graça, é a mesma coisa dos estoicos. Cara, aconteceu.
use isso a seu favor. Exatamente. Qual é a próxima ponte? Para onde isso vai te levar? Ou o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Ou por que isso aconteceu, né? Exatamente. Eu lembro, assim, quando a gente também vai para a sala de aula, Aham. e você é um cara de sala de aula também, Isso. você vai ter lá 50 pessoas numa sala. Vai ter 20 pessoas que não vão gostar da sua cara, que não vão gostar Não do vai seu sua tom cara. de voz. Exatamente. Beleza. E o que você vai fazer com isso? Você não pode mudar as pessoas, mas eu posso melhorar o meu discurso, posso melhorar o meu conteúdo, né? Posso colocar outra atividade. É isso. Uhum. Não é te paralisar, né? É Exatamente. a mesma coisa. Você vê? Aí eu volto no Jung, né? Não dá pra passar sem falar dele. Na verdade, eu já inconsciente- queria fazer uma provocação do Jung com o Leandro mais cedo, quando a gente começou a falar sobre a matemática, sobre os estilos comportamentais e tal. Mas ele fala do inconsciente coletivo. Tudo que você está falando aqui, que a gente aprendeu hoje, isso existe em todas as comunidades de seres humanos. Sim. É na África, aqui na América, é no Japão, Oceania. cara, em qualquer lugar. Se repete de formas diferentes. Sim. Por isso que a gente não fala, não é, você é católico, você é evangélico, você é espírita. Não é isso. Uhum. Nós estamos conectados a algo maior. Uhum. É você acredita, é Exatamente. com você. E essa a questão que você filosofia falou traz aí, muita coisa a sobre forma isso. como eu reajo diante das situações, ela faz toda a diferença. Né? E, assim, se você acontecer uma situação, se você ficar olhando para ela, né, lamentando, porque você vai se afundar naquilo ali, cara. Aí eu pego, assim, eu gosto de fazer essas comparações, cara, porque na Bíblia tem uma passagem que estavam os discípulos no barco e Jesus ele vem andando sobre as águas. Eles estavam dormindo no barco e Jesus andando sobre as águas. E aí os caras acordou e falaram, putz, um fantasma, velho. Um fantasma, eles viram que é Jesus, né? Nossa, né? Você tá acordando, vê um cara andando sobre a água. Eu falei, nossa, né? Tá vendo além. Mas era Jesus. Aí o Pedro falou assim, Senhor, permita que eu possa andar sobre as águas. Eu quero também andar. Faz eu andar sobre as águas também. Eu falei, então vem. O que acontece? Só que aí ele começou a andar sobre as águas e ele começou a ter medo. Qual que foi o medo dele? De afundar. Eu falei, eu vou morrer afogado. E aí é onde Jesus fala, né? Que quando você... Qual que é o sentido da história? Quando você começa a olhar muito para os seus problemas, você perde ali o foco em Jesus, em Deus, você se afunda. A mesma coisa que você falou agora. Se eu tenho uma situação, bati o carro, perdi o emprego, cara, tô com uma doença, cara, não adianta você ficar ali afundado, por quê, chorando, ó céus, ó vida, né? Cara, você tem que tentar achar uma solução. Se você ficar olhando aí pro problema, você vai afundar igual o Pedro, você vai afogar. Quem pegou, hein? Quem pegou. E aí é onde vem, cara, Nossa. isso aí pode desencadear um monte de coisa, cara. Pode desencadear uma depressão, né, uma doença psicossomática, cara, entendeu? Maravilha. Essa é uma chave, cara. O Thiago. Só que, tipo assim, a gente apanha muito pra aprender isso aí. Não é simples assim, o Thiago fala, não. A gente apanha muito. Eu gosto muito dessa passagem de quando Jesus anda sobre as águas e que Pedro assusta, mestre, se és tu, deixe-me ir até ti, fazendo uma conexão para as transições que nós três... O Leandro começou talvez uns 2 meses antes de mim, eu comecei em dezembro, você começou há pouco tempo. Nem perto de vocês ainda. Não, na verdade, somos todos aprendizes desse mercado, né? E trazendo essa conexão e essa analogia, Pedro, ele começou a andar sobre as águas, mas pela pouca fé que... Até Jesus, homem de pouca fé, afundou. Isso. Mas pela pouca fé ainda foi permissível ele andar sobre as águas. Isso. Eu tirei uma grande lição disso, através de uma pregação, que o pouco que nós entregamos, o pouco que nós temos na mão do Senhor Jesus é muito, cara. Se Pedro tinha pouca fé, andou sobre as águas, olha a nossa capacidade de impactar pessoas. Tem uma música que fala assim, se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Exato, e trazendo uma conexão sobre, eu percebi muito da questão da busca pela espiritualidade, ela também tem pela ascensão à gratidão. Sim. O maior desafio da fé não é no momento da dor, mas é no momento da abundância. Exatamente. Porque as pessoas, Senhor Jesus, por favor, tal. Jesus te concede as oportunidades para você atingir aquilo que você tanto sonhava. Conquistou? Vai virar as costas, faz, entendeu? Né? Meu filho, mas nenhum obrigado. Entende? Exatamente. Na verdade, a gratidão é um princípio, né? É um princípio que tem aí. E aí, pegando o gancho que nós estávamos falando aqui, essa questão de servir pessoas, né? O quanto que isso tem a ver com a missão também de Jesus, né?
Então, ele foi colocado por Deus na terra para servir pessoas. Então, foi ali, expulsou um demônio ali, curou um cego aqui, um paralítico, uma mulher com fluxo de sangue. Então, assim, ele estava aqui na terra, né, para poder servir pessoas. E é a missão nossa, né? Nós que somos da área de pessoas, você entende que, tipo assim, cara, que servir a Deus é servir pessoas? Cara, a semana passada, a gente foi, tem 2 semanas que a gente voltou. 2 semanas. A gente foi ministrar um treinamento em Luiz Eduardo Magalhães. Coincidentemente, você falou agora há pouco. No LEM. E aí estava com o material da dinâmica, né? Eu precisava de uma mão de obra para fazer um trabalho artesanal nesse material. E estava difícil, cara, de encontrar alguém para poder fazer. Eu não queria fazer de graça. E aí eu encontrei um anjo de Deus. Cara, no município de Aragoiânia. Tava nem em Goiânia. E aí eu passei lá, apresentei, cara, eu preciso fazer isso aqui. Eu falei, não, eu faço. Aí eu já mandei pro Leandro, o cara que é o Leandro. Cara, anjos existe. O cara cortou, organizou bonitinho pra gente. Eu falei, quanto é que é? Nada. Eu falei, não aceito, não é nada. Hoje eu te sirvo, amanhã você me serve. Exatamente, cara. Você fez uma fala aí, Tiagão. Aí eu gosto sempre de relacionar, porque muitas vezes nós temos alguns líderes mais céticos, né? Uhum. Mas tudo tá ligado. Aí você fala, liderança é o quê? É servir. Uhum. Nós temos vários exemplos de líderes, né? Uhum. Mas, líderes e vendedores, né? Para Isso. mim, Jesus é um dos maiores líderes e um dos maiores vendedores que já existiu. Sim. Né? O livro mais vendido até hoje no mundo é a Bíblia. A Bíblia. Então, não tem... Ah, mas não foi Jesus. Mas tudo bem, mas é por ele que a turma... Ele é o protagonista do negócio. E servir o outro. E aí você falou aí, e o Fernando comentando, né? De dar e graça. Não é só pedir, né? Beleza, você pede, mas principalmente agradecer. No mercado corporativo, isso é o quê? A gente estava conversando lá no carro quando a gente estava vindo. Celebrar as conquistas, celebrar resultados, né? Pode ser micro resultados, aí a gente entra na famosa ferramenta que você usa muito, feedback. Isso. Olha, parabéns, é isso aqui, né? Vamos fazer uma festa de final de ano? Tem que fazer a festa, sim. Uhum. Não é só isso. Você começa, aí você sabe melhor do que eu ainda. Tem que ter os números, né? Sim. Beleza. Por quê? Não, vamos celebrar o resultado. Não teve resultado, a gente tem que ficar indignado com ele. Mas tá vendo que é tudo ligado, né, cara? Tudo ligado. Se você pega os ensinamentos... Tem um livro que fala dos... esqueci qual é o título dele, mas é os ensinamentos de Davi. Aí fala do rei Davi, as passagens de Davi, o que tem ali na Bíblia, e trazendo para o mercado corporativo. Cara, é uma lição. Qualquer líder tinha que ler aquele livro. Sim. Né? Depois eu coloco aqui, eu esqueci o nome dele. Entende? Não é isso. Cara. E você que é mais, assim, tá mais próximo aí, que tem as suas leituras diárias, se você fizer analogia, cara, é sempre assim. Sempre, cara. Né? A gente tem que ter esse olhar e tentar enxergar um pouco além do que está escrito. Né? Então, não é simplesmente uma palavra que está ali na Bíblia. Né? Isso pode refletir para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu empreendedorismo, lá na sua empresa, na sua forma de liderar. Né? Quem que as pessoas falam hoje? Quem que é o maior líder de todo o tempo? Jesus. Entendeu? E isso, cara, vai servir para a empresa que é um frigorífico, para um agronegócio, serviço. E olha que curioso, né? Tem uma empresa, a minha esposa já trabalhou nessa empresa, eles têm na sua lista de valores algo muito peculiar. Normalmente, o que a gente encontra nas placas de empresas, né? Ética, respeito, colaboração. A deles, a primeira é acreditar em Deus. É um dos valores deles. Exato. E eles são da fé católica. Eles são muito praticantes. E quando a Marina... Amor, um beijo pra você. Quando a Marina começou a trabalhar nessa empresa, já tem alguns anos, ela me contou, e me contou assim, com uma energia bastante expansiva. Eu falei, amor, nunca vi. Eu falei, cara, que legal. Você explica, cara, aqui é a minha empresa, eu vou expressar os meus valores, o que eu acredito, que eu acho que é o sentido, né? Como pessoa mesmo, né? Eu sou um ser humano, eu vou expressar o que eu sinto. Eu sou um líder, eu vou expressar o que eu sinto. Calma, nem tudo, tem que ter calma. E a gente te ajuda nisso, tá bom? Contrate a gente. Contrate a gente. Faz o merchan, aparece o telefone aqui embaixo. Mas a pessoa, ela expressar, ela transcender aquilo de forma positiva, eu acho... Cara, hoje, Fernando, assim, você falou dessa questão do valor, né? Acreditar em Deus, né?
Cara, eu já trabalhei em diversas empresas, diversos segmentos, cara. E algumas empresas eu já trabalhei que tinha esse valor. Se não estava explícito, mas estava implícito no dia a dia. Praticado, né? Cara, e assim, essas empresas eu falo com toda certeza, cara. Essas empresas me marcaram mais do que outras. Não que as outras foram ruins. Não é isso, tá? Conexão. Mas houve uma conexão. Cara, e aquela coisa, assim, a gente não tá aqui para poder pregar religião, né? O Deus é um só. E essas empresas que eu trabalhei, que tinha essa pegada, cara, isso me marcou. São empresas assim, que eu tenho um carinho, eu tenho um afeto um pouco melhor, né? Maior, na verdade, né? Porque trouxeram essa questão da espiritualidade, respeitando todo mundo, né? Se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, né? Então, mas eu achei muito bacana, cara. Eu acho muito bacana, assim, hoje em dia, né, o empresário, o dono da empresa, o gestor, ele levar essa questão de Deus para dentro da empresa. Não é que aquilo, lembrando, Não é goela abaixo, não é goela abaixo, não é aquela coisa É maçante. natural, né? Vamos indo. Não é que É isso aqui. não é que tem maçã, então você tem que acompanhar, não é isso. Mas eu achei massa, cara, e essas empresas realmente elas me marcaram, entendeu? São empresas que eu tenho um afeto, um carinho especial por elas. Se a pessoa tiver um senso de história, de leitura, né? Aí tem outro livro muito bacana, que é o Salomão, o Homem Mais Rico, que já existiu, Isso. né? Cara, são ensinamentos para lidar com dinheiro, para ser um empreendedor, né? Como ser um bom gestor, né? Então, assim, tem ali ensinamentos que, de novo, aconteceram na época que foi escrito ali, né? Pode ser o do Velho Testamento, depois do Novo Testamento, não tem problema. Mas isso já vem lá de trás. Isso. Mas é o quê? Ter uma conexão com algo maior, que é o que a gente fala da espiritualidade. Não tá falando de religião, Isso, né? Exatamente. Você vai para a sala de aula, Tiagão, e aí, o que você gosta, cara, de falar? Qual que é a sua praia? O que você gosta de atuar nas empresas? Como que você... O que é a sua atuação? Então, Leandro, eu já estou aí há 12 anos, cara, no RH. 12 anos, eu posso dizer aí que, cara, 95% do que eu fiz em RH foi desenvolvimento humano. Então, isso aí é uma coisa que o meu olho brilha, né? Já tive experiências também generalistas, né? Trabalhando com tudo, cargos, salários e tudo mais, folha, mas o desenvolvimento humano, ele me encanta, cara. Eu acho massa demais quando você consegue introduzir na pessoa um conhecimento, um comportamento, uma atitude, e você vê aquilo diferente. Isso para mim é um combustível, cara. Isso para mim, entendeu? Então, hoje eu sou apaixonado por essa área de desenvolvimento, cara. Então, as aulas, eu já dei aula para tudo, né, para aqueles cursos tecnólogos de RH, de diversas matérias, inclusive desenvolvimento humano. Na pós-graduação, eu dei aula de educação corporativa. Então, hoje é o que faz o meu olho, igual a palavra que eu falava pro Fernando, ele falava assim, Thiago, não sei o quê, a gente toca muita ideia. Eu falei, cara, faz aquilo que faz o seu coração queimar. Isso foi legal, pra mim, cara. O propósito. E hoje, Thiago, eu falo pra todo mundo isso. Se o propósito tá queimando o peito, bicho. Cara, é o que faz seu coração queimar. Eu falava muito pro Fernando. Gostei, velho. Nós temos, inclusive, você que é líder, ou que ainda não é, nós temos um produto que você vai ver, mas o Thiago já tá falando. É o Leader Fire. Nós vamos divulgar. Isso. Você quer participar do Leader Fire, logo nós divulgaremos para vocês. Então Gostei. É isso. Então hoje o que faz meu coração arder, meu coração quer mais desenvolver gente, cara. Treinar, multiplicar, isso aí para mim tá na veia. Você fala muito de comunicação, né? Para a turma que tá assistindo a gente. Então, cara, de novo, não é uma dica não, mas você até falou, você é tímido, mas pode se comunicar. Ou para aquela pessoa que já acha que é boa também, né? Eu e o Fernando, a gente acha que é boa, mas não é. Tem pessoas bem melhores. Sempre há espaço para desenvolver. Mas sempre há espaço para desenvolver. O que são as lições, assim, principais que você fala para a pessoa? Olha, começa a fazer isso, isso e isso. Para ela ter pelo menos um caminho. Você não vai resolver a vida de quem estiver assistindo e tem talvez a dificuldade ou queira melhorar. Mas o que é um start aí que o Thiago pode dar? Principalmente para quem está no mercado corporativo. Eu acho que assim, sempre que houver uma oportunidade, você se lançar. Às vezes você tem uma oportunidade na sua empresa, né, de ter alguma convenção, algum encontro, alguma reunião, né, você se colocar à disposição, porque também assim, cara, não adianta, você tem que dar o passo. Não adianta você querer falar, não, eu quero... Mover a pedra. Mover a pedra. Não adianta ela falar assim, eu quero melhorar minha competência em comunicação. Mas você tem que se lançar.
Então, assim, você tem que ficar, uma dica que eu dou, fique de olho nas oportunidades que você tem na sua empresa. Você tem a oportunidade de fazer uma reunião ali, fazer um workshop, né, aquelas convenções de final de ano, feedbacks também com a equipe. Então, assim, fica atento a essas oportunidades. Pode parecer coisa pequena, cara. Entendeu? Ah, mas cara, mas vai. É aí que começa. Você precisa plantar a semente para começar, cara. Levanta a mão, né? Levanta a mão. Eu posso ir? Eu posso participar? Igual, por exemplo, você falou a questão de levantar a mão. Você tá na reunião lá, alguma coisa, e alguém pergunta alguma coisa, você fica tímido, né? Você sabe, você tá doido para falar. São esses momentos, cara. Entendeu? São esses momentos que você começa a quebrar essa muralha, quebrar essa barreira da timidez. E foi assim que aconteceu. Às vezes, assim, é igual eu falei para você, né? Para vocês que estão nos assistindo, de vocês se ir lá e buscar. Mas talvez a oportunidade ela vai chegar para você também, igual chegou para mim, né? Lá na igreja e tudo mais, em outras coisas. E se preparar, né, cara? Eu acho que é bacana você chegar lá e falar com propriedade, cara. Pode ser a coisa mais simples que seja. Mas se você falar com propriedade, cara, isso você consegue conectar com muita gente, as pessoas já começam a te olhar com outro olhar, ficar, esse cara conhece, hein? Ele falou com propriedade. Aí a pessoa te procura, já faz conexão, você tá vendo que é uma tipo assim... E eu gosto de uma frase que ela é muito importante para mim. Tem espaço para todo mundo. Para todo mundo. Se organizar, todo mundo conquista. Todo mundo conquista. Todo mundo conquista. Cara, eu sou totalmente contra o jogo do poder, o jogo sujo do poder. Sim. Todo lugar é um jogo. Mas o jogo sujo do poder, eu sou totalmente averso a ele. Cara, se organizar, todo mundo conquista. Todo mundo conquista. Todo mundo conquista. Mas tem que mover a pedra. A analogia de mover a pedra foi quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Se você olhar na Bíblia. Que os irmãos de Lázaro, né, as irmãs, vamos chamar Jesus, que o grande amigo dele morreu. E aí Jesus ele poderia muito bem, pedra, sai do lugar. Mas não, vai lá, movam a pedra, porque o resto é comigo. Então, se você não mover a pedra, se você não levantar da cadeira, a gente usa até, né, Leandro, o TBC, né? Tira a bunda da cadeira. Se você não fizer ferramenta poderosa. Ferramenta poderosíssima. Se você não mover a pedra, você não vai nem atingir 1/3 dessas dicas poderosas que o Thiago... Cara, e é pra tudo na vida, é pro seu relacionamento, é pro seu casamento, é pra sua profissão, aonde você for, é o TBC. Você tem que tirar a bunda da cadeira, cara. TBC. A gente sempre fala, né? Trazendo de novo pra parte da espiritualidade. Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua também. Exatamente. Não adianta você ficar lá, Deus, me dá um emprego novo, vou ficar lá. Não mando currículo, não faço contato, não vou atrás de ninguém, entendeu? Então, é uma mão de via dupla. A turma não entende, a gente já falou disso algumas vezes. É o famoso livre-arbítrio. Ele te deu tudo, cara. O que você vai fazer com isso é você, né? Você decide. É engraçado que até no cinema, né, quando teve o lançamento do filme Todo Poderoso, que aí o Deus fala lá pro Jim Carrey, você pode fazer tudo, você só não pode interferir no livre-arbítrio. No livre-arbítrio. Isso não. Tiagão, além da Bíblia, você tá lendo alguma coisa? O que você nos traz de leitura? O que você nos indica de série? Cara, eu gosto muito, assim, de série, eu gosto muito de ver filme de ação, cara, eu sou bem elétrico. Maravilha! Já cheguei, vou chegar aí, ó. Já amarrou na Vou chegar aí. Inclusive, ó. cara, eu sou fã do X-Men. Vou chegar, espera. Não perdi nenhum filme do X-Men, então eu gosto muito de filme de ação. Vou te contar uma coisa agora. Então eu gosto muito de ver filme de ação, cara, e eu procuro ler livros que possam agregar alguma coisa pro meu intelecto. Legal. Entendeu? Semana passada eu tava pro Rio de Janeiro, tava viajando, tirei uns dias de férias, e aí a gente foi visitar uma igreja lá, boa, bonita pra caramba, lá dos monges, né? A igreja toda trabalhada. Fui na livraria só pra ver mesmo, sabe? E achei um livro massa. Ele fala assim, como passar. Nossa, não vou me recordar o livro agora, assim, o título do livro. Mas ele fala sobre a leitura do livro do Êxodo. O que é o Êxodo? O Êxodo fala da travessia do povo egípcio no deserto. Isso. Entendeu? E aí ele faz a analogia para a sua vida. Então eu tô lendo esse livro, comecei a ler ontem o livro, na verdade. Gostei desse. Depois eu mando para vocês o livro lá. Então ele é um livro do estudo do livro do Êxodo, né, que fala sobre a travessia do povo egípcio no deserto. Cara, e aí, vamos trazer de novo. É uma coisa para nossa vida. Todo mundo passa pro deserto.
Você passa, eu passo. E aí, de novo, como é que eu vou reagir diante da situação? Perfeito, Thiago. Como é que eu vou reagir? Entendeu, cara? Deus, ele nunca vai colocar um fardo para você que seja maior que você não consiga carregar. Entendeu? Então, esse livro, eu li o títulozinho dele e achei bacana, né? E aí ele fala sobre isso, né? De como que eu tô passando por situação do deserto, como que eu vou sair, o que que eu tenho que fazer, como que eu tenho que crer, como é que tem que ser minha fé. E trazer para a realidade. É o que a gente tem no dia a dia. Né? A gente sempre vai ter deserto na vida, cara. Não adianta você achar que a vida vai ser Sempre, qualquer pessoa. Você vai sair de um, vai cair de outro, né? Mas, cara, a gente tira muita lição disso. Muita lição. Então, esse livro eu tô lendo ele, porque eu achei bacana, né? Essa questão do deserto. Depois eu vou mandar para vocês lá. Não recordo o título, comecei a ler ontem. Isso aí, ó. O que a gente quer que você fale agora? O Wolverine você já deu um spoiler aí, né? Uhum. Ele é um dos X-Men, né? E a gente trabalha muito o desenvolvimento de líderes, seja aquele que já é líder e aquele que ainda não é. Certo. Para desenvolver o fator X da liderança, né? Porque o que são os X-Men, né? Eles são mutantes, né? Mutantes que desenvolveram o fator X para serem seres humanos mais desenvolvidos com algum certo tipo de habilidade acima do normal. E nós acreditamos que os líderes são esses X-Men do dia atual, né? Uhum. E aí, para você, Thiagão, o que você acredita que é o fator X de uma liderança? Da sua história, de ter vários exemplos como líderes na sua vida, ou até a sua, né? Mas o que é o seu fator X da liderança? Que você pode falar para quem é e para quem ainda não é líder. Seguinte, hoje eu vejo que liderança tem uma coisa que é chave. Você pode ser dono de clínica, fisioterapeuta, dono de lanchonete, restaurante, né? Dono de estúdio podcast. Cara, você tem que saber lidar com pessoas. Perfeito. Essa, para mim, Leandro, é o X da questão, cara. Você pode ser o cara do Excel, o cara dos resultados do BI, cara de resultado que for. Cara, mas se você não souber lidar com pessoas, cara... Eu aprendi isso quando eu fiz a minha pós-graduação lá atrás, porque eu pensava assim, nossa, RH, né? RH só vou ter psicólogo e administrador. Cheguei lá, eu tinha dono de clínica. Geralmente é mesmo. Aqui. Então, geralmente, mas geralmente. Né? Cheguei lá na minha pós, cara, uma pós de RH, tinha dono de restaurante, um médico super conceituado, entendeu? E tinha uma fisioterapeuta. Daqui um dia vai ter dono de podcast também participando. Ele tá montando a equipe dele aí, ó. É isso aí. Então, hoje eu acho que a chave é essa, Leandro. Você tem que saber lidar com pessoas. Se você não souber... lembrei de uma coisa aqui agora. Questão de lidar com pessoas e tem a ver com essa questão da liderança. Uma revista Exame, de uns anos atrás, deve ser uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, falava o seguinte, que 87% dos CEOs que eram desligados, né, ou saíam da empresa, não eram por competências técnicas, mas por competências comportamentais. Agora você pensa, né, o cara chega na posição de CEO, o cara é bam. Não é qualquer um que chega, não. Entendeu? E aí o cara perdeu uma posição dessa por questões comportamentais, cara, né? Que tem a ver tudo com pessoas. Infelizmente é comum, né? Então é isso, cara. Eu acho que hoje a grande chave hoje claro, de você ser especialista no seu negócio, né? Mas você tem que saber lidar com pessoas, cara. Você tem que saber. Difícil, cara. É difícil. Não fala assim, a gente trabalha com pessoas aqui, a gente sabe o quanto que é difícil. Né? Mas é uma chave. Isso vai... Só lembrar uma coisa aqui, lembrando no livro, A Caminhada da Terra Prometida. Perfeito. A Caminhada da Terra Prometida. Dom Henrique Soares da Costa. Sensacional. Thiago, você falou uma frase aí que eu achei interessante. Lidar com pessoas é o... O que é a chave? É o X da questão, o X da questão, Não é bem um X, mas é um fator X. Nós queremos te presentear com... Pode ser um amuleto, pode ser um chaveiro. Cara... Mas é você quem vai definir como você vai guardar isso para sua vida. É o seu fator X, né? É uma forma de você, toda vez que olhar para esse objeto, você compreender que nós temos o nosso fator X. E você deixou isso aqui muito bem claro, né? De uma forma muito bem comunicada, muito bem comunicável, né? Então, esse aqui é a nossa lembrança aqui do podcast, né? Do L2Bcast para você. Nossa, cara. Que é a sua liderança X, o seu fator X. Muito massa. Agradeço mais.
E é isso aí, gente. Eu acho que o fator X para mim hoje, que eu vejo em liderança, é você saber lidar com pessoas. Isso vai fazer uma diferença tremenda. Demais. Eu tava lendo só para finalizar aqui, hoje tava lendo aquelas frases de liderança falando, né, que o líder não tem que estar olhando só para o resultado, mas também olhar para as pessoas. Porque são elas que trazem os resultados. Se você não cuida das pessoas, provavelmente o resultado que você quer não vai chegar. Fala para aquela turma onde que eles te encontram. Galera, eu tô lá no meu Instagram, né? Meu Instagram hoje é e o LinkedIn também, né? O Instagram é Thiago com TH, M de Maria, Luz, Thiago M Luz. Entra lá para seguir a gente lá, para você poder acompanhar, tá? E tem meu LinkedIn também, Thiago Luz, tá? Então são as redes sociais que eu tô mais ativo. E é isso aí, tamo junto, tá? Me acompanhe lá e prazerzão estar aqui com vocês. Foi top, cara. Obrigado. E você, meu irmão, onde que as pessoas te encontram? Leandro.v Santos. Vamos lá, que vocês vão ver muitas coisas interessantes e novidades logo, logo. Inclusive, o Thiago vai participar. Isso aí. E você, Fernando? Coisa boa aí. @Fala Barreto. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, @Fala Barreto. Meu LinkedIn é Fernando Gomes Barreto. Thiago, obrigado. Eu que agradeço, galera. Demais. Obrigado, Thiagão. Vai. Pessoal, você tá aqui até agora, já se inscreva no canal do YouTube, @L2Bcast, @L2, numeral, Bcast. E se também ficou aqui até agora, já dá um like ali. Dá um like. O que custa? Vai aí. E já pede alguém aí da sua família, a pessoa que tá do seu lado, ou manda pra um primo, pra tia, aquele cunhado sem vergonha. Fala pra ele se inscrever também, não tem problema não, manda, vem. Fechou? Pessoal, Um abraço, pessoal. Pessoal, valeu, obrigado, tamo junto. Até mais. Valeu, Thiago. Obrigado. Show de bola, galera. Perfeito.